Amém. A palavra de Deus tem uns textos especialmente difíceis, mais difíceis do que outros. O livro de Salmos fala profundamente aos nossos corações, produzindo ou mostrando que reação e afeição deve existir em nossos corações. Toda a palavra de Deus tem esse objetivo, instruir a mente apenas para que essa verdade seja incendiada em nossos corações em afeições santas. O livro de Salmos ele é especial nesse sentido, porque ele fala sobre as próprias afeições mais do que qualquer outro livro. Ele fala sobre alegria, tristeza, confiança, enfim, medo, raiva. Ele fala sobre como todos os nossos sentimentos devem ser fruto da verdade de Deus, de tal maneira que eles glorifiquem a Deus. E há uma série de salmos que gera muita pergunta nas pessoas, porque eles parecem, quando não entendidos, levar as pessoas para um caminho diferente do caminho que a palavra de Deus nos conduz. São salmos imprecatórios, e as pessoas me fazem muita pergunta a respeito desses salmos. Eu quero pegar um dos que é mais conhecido, e então olharmos para ele como é direcionada a raiva, a ira em nossos corações. Então, conforme nós sabemos, os salmos são inspirados por Deus e, portanto, planejados para instruir como pensar e como sentir. A palavra de Deus nunca diz que os sentimentos são uma esfera em que nós não temos nada com isso e os sentimentos vêm e vão. Não. Grande parte dos pecados são sentimentos, e eles não são menos pecados porque são sentimentos. Então, os salmos são inspirados, como a Bíblia, planejado para nos instruir acerca de como pensar em Deus, na vida e na natureza humana, como compreendermos. E também são poemas planejados para despertar, como toda a Bíblia, mas o salmo, por ser música e poesia, há um pouco mais de lirismo nele. Exprimir e moldar nossos sentimentos acerca de Deus, nossos sentimentos acerca da vida e nossos sentimentos acerca da natureza humana. E esse Salmo 69 se concentra na emoção da raiva, especificamente no desejo de retaliação e no desejo de vingança. Todos os salmos imprecatórios são assim. É o ódio, ou a raiva, ou a ira que sentimos quando acontece algo terrivelmente errado e injusto do ponto de vista horizontal, não é? Já que não existe nenhuma injustiça do ponto de vista vertical. Então, quando a gente vê filme, por exemplo, que exibe uma grande maldade e injustiça, e os antagonistas parecem escapar ilesos, nós não gostamos. Nós ficamos irados, nós não gostamos. Eu, particularmente, por exemplo, não gosto de filmes, livros, que muitas pessoas gostam, sobre o campo de Auschwitz. Por quê? Porque eu sei como a história acabou, e ela não acabou bem. Eu sei que as pessoas foram mortas, foram torturadas, colocaram no forno, e como são fatos, não há como mudar. Eu já sei que o filme não vai bem, eu não consigo me sentir, não acho bom. Eu acho que a história vai acabar mal e eu não gosto de ver. Quando a gente vê filmes em que a maldade, não os antagonistas parecem escapar ilesos, nós ficamos irados, nós não sentimos prazer. O filme ou o seriado, qualquer coisa, pode até ter os antagonistas, tem que ter, não é, o mal, mas nós queremos que no final o mal vença. Isso é quase que está em todos nós. Entretanto, quando um personagem nobre, humilde, arrisca a vida em sacrifício, captura os vilões
e os entrega à justiça, nós sentimos uma profunda satisfação. É um sentimento assim maravilhoso, sim. Não é bom ver uma história em que no final o mal simplesmente foi vencido, a justiça foi feita. Entretanto, quando não acontece assim, o sentimento é oposto. Em nossa própria vida, frequentemente a gente enfrenta amarga oposição e às vezes somos tratados de modo terrível e injusto. Como eu disse, do ponto de vista vertical, nada do que acontece com o ser humano é injusto. Todos nós somos pecadores e merecemos a ira de Deus. Não importa o que aconteça com o ser humano no mundo, nunca é injusto do ponto de vista vertical, do ponto de vista de Deus. O homem não merecia um segundo de vida. Então, não há nada que possa acontecer. Mas do ponto de vista horizontal, sim, injustiças acontecem. E nosso coração clama por justiça, por punição aos nossos inimigos. Então, qual deve ser a nossa reação acerca dos que nos prejudicaram? Talvez até mesmo com crueldade, não é? Com maldade. Como devemos nos sentir? Como devemos pensar? O que devemos fazer? E aí que entram os salmos imprecatórios, não é? Há um grupo de salmos conhecidos como salmos imprecatórios, porque eles trazem imprecações, eles trazem maldições contra os inimigos de Deus. Então, nesses salmos, que eram cânticos e orações, maldições são jogadas. E esses salmos são geralmente encarados como um problema, não é? Por cada linguagem deles, um problema para os cristãos, uma vez que Jesus nos ensinou assim, por exemplo, em Lucas 6, 27 e 28. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem pelos que os maltratam. Além disso, Jesus orou por seus inimigos na cruz. A gente viu ele dizer em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esses salmos, como o Salmo 69, eles parecem propor o contrário do que Jesus ensinou. Eles parecem ir num caminho exatamente oposto. Então vejamos, por exemplo, o Salmo 69, um dos salmos imprecatórios mais extensos da Bíblia, e eu diria que um dos mais importantes. E de que maneira esse salmo deve moldar nosso sentimento a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito das outras pessoas. Como eu disse, a palavra de Deus deve instruir as nossas mentes e moldar os nossos sentimentos, ou então a palavra de Deus não fez seu trabalho em nós. Então o fundamento em entender como os autores do Novo Testamento compreenderam esse salmo é a direção para nós. Ou seja, quando a gente tem um texto difícil, nós temos que olhar como a própria palavra de Deus olha para o texto. E deixa eu abrir aqui minha Bíblia, porque eu não coloquei o texto nas minhas anotações. E o Salmo diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam, são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces as minhas estultices, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejas envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que buscam o Deus de Israel.
pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me um estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum, está a minha alma, e isso chorei em jejum, está a minha alma, e isso se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. E ele está orando: responda-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem. Nem se feche sobre mim a boca do poço. Responda-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo as riquezas das tuas misericórdias. Não esconda o teu rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responda-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas em vão. Por consoladores, mas não achei. Por alimento me deram fel e a minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torna-se-lhe diante deles um laço, e a prosperidade deles se torna em armadilha. Obscureçam-lhe os olhos para que eles não vejam, e faze que sempre lhes vacile os pés. Derrame sobre eles a tua ira e a tua indignação, e que o ardor da tua ira alcance todos eles. Que fique deserto a moradia deles, e não haja quem habite nas suas casas. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e que eles nunca gozem do teu perdão. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro como justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponho-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Você vê que nesse salmo, Davi pede que a ira de Deus caia sobre essas pessoas, que não haja perdão para elas, que elas sejam riscadas do livro, que elas recebam a maldição de Deus e a condenação de Deus, e que não haja esperança. Então, como eu disse, os salmos imprecatórios, como na oração é pedido isso, que não haja perdão, que a tua ira caia sobre eles, que eles sejam, Senhor Pai, estejam sempre debaixo da tua condenação. Então, há essa dificuldade, mas a melhor maneira de nós entendermos salmos assim, e deixar a palavra de Deus moldar os nossos sentimentos, e esse sentimento de ira por causa da injustiça, é deixarmos a própria Bíblia nos mostrar como o Novo Testamento olha para esses salmos. Então, os escritores do Novo Testamento, eles não se esquivam dos salmos imprecatórios. Eles não dizem, olha, esses salmos, a gente não vai nem mencionar eles, porque eles falam coisas que parecem dizer o oposto do que nós temos que fazer. Na verdade, parece que os consideram especialmente úteis para explicar a obra de Jesus e o que significa para nós.
Então o Salmo 69 é sobre você ser perseguido por inimigos. E o contexto do Salmo 69 relata que Davi se sente esmagado por seus inimigos. De todas as formas, não parece tratar de inimigos militares, mas inimigos pessoais, intratáveis, irreconciliáveis, insensíveis e cruéis. No Salmo, Davi não se declara perfeito. Ele diz assim no versículo 5, ele admite fazer coisas erradas e que Deus estava ciente de que havia erros nele. Ele diz assim: ó Deus, tu conheces a minha insensatez, os meus erros não são ocultos de ti. Entretanto, o Salmo, Davi deixa claro que a hostilidade contra ele não está relacionada aos erros cometidos por ele. Eles podem até ser uma espécie de desculpa, mas na verdade ele diz assim: a hostilidade contra ele não estão por causa desses erros. Os inimigos de Davi odeiam Davi, ele diz, sem motivo. Essas pessoas não têm motivo para me odiarem. Eles me atacam com mentiras, não é com os erros que realmente eu tenho. O verso 4 diz assim: mais numerosos que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo. São poderosos os que procuram me destruir, os que me atacam com mentiras. Você vê, os que me odeiam sem motivo, os que procuram me destruir, os que me atacam com mentiras. O que não extorqui, agora tenho de restituir. Ou seja, estou sendo cobrado de coisas que eu não devo. Então, você vê que, apesar de Davi confessar, é óbvio, ser um pecador e Deus conhecer os pecados dele, não é por nenhuma dessas coisas que essas pessoas o odeiam, o perseguem, são cruéis. E o que está em jogo nesse salmo é o fato de Davi zelar pela glória de Deus, coisa que seus adversários reprovam. Então, o versículo 7 diz: porque por amor de ti, ó Deus, tenho suportado afrontas. Meu rosto se cobriu de vergonha. No verso 9 diz: pois o zelo da tua casa, da casa de Deus, me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Em outras palavras, seu sofrimento não é apenas imerecido, mas ele é enfrentado precisamente porque ele de alguma maneira representa a Deus, ou se coloca diante das pessoas pela causa de Deus. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então o que Davi diz é o seguinte: quando tu é afrontado, eu sou afrontado. As pessoas que odeiam Deus também tornavam difícil a vida de Davi. Elas podiam não dizer que era por causa disso, mas essa era a razão, porque ele representava a Deus, e ele não se esquivava disso. Então Davi está suplicando por livramento, ele suplica a Deus que o livre da sua situação miserável, porque esses inimigos e essas pessoas, com essas afrontas, com essas mentiras, com essas cobranças, estavam fazendo a vida dele miserável. Então no versículo 14 ele diz: salva-me de afundar no lamaçal, que eu seja salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. E no verso 18 ele diz: aproxima-te da minha alma e salva-me, resgata-me por causa dos meus inimigos. E em seguida vem os versículos 22 ao 28, repleto de imprecações. E por isso são salmos imprecatórios, ou maldições. Davi vai proferir maldições sobre essas pessoas, sobre seus inimigos. Davi pede ao Senhor que esses inimigos, inimigos dele e de Deus, experimentem a força do julgamento divino, a força da ira divina, e não sejam absolvidos, não sejam perdoados. Ele está orando isso, ele está orando: Senhor, que eles conheçam tua ira, que eles conheçam a tua vingança, e que eles não sejam absolvidos.
Davi não está orando pela salvação deles. Davi não está orando por misericórdia para eles. Ao contrário, ele está orando para que eles sejam condenados. Ele diz assim, que a mesa deles se transforme em um laço. Que as suas ofertas pacíficas, os seus cultos, em uma armadilha. Que seus olhos se escureçam para que eles nunca vejam, eles continuem na escuridão. Faze com que o corpo deles trema constantemente. Derrama a tua fúria sobre eles, e que o ardor da tua ira os alcance. Versículo 23, 22 e 24. E Davi encerra o salmo com uma súplica e uma promessa de louvor. No 29 e 30 ele diz: eu, porém, estou aflito e com dor. Que a tua salvação, ó Deus, me eleve às alturas. Louvarei o nome de Deus com um cântico e o engrandecerei com ações de graças. Em resumo, nós temos aqui o rei Davi, de salmos tão doces. Davi não é um homem perfeito, ele diz no verso 5, mas ele é um homem justo, ou seja, ele é justificado por Deus e tem seu coração capturado pela beleza de Deus. É o que diz o 28. Um homem que ama a glória de Deus, que confia na misericórdia de Deus para ser resgatado e redimido. É o que diz o versículo 18. E ele defende a causa daqueles que são assim também atacados. É o 32 e o 33. E ele está enfrentando uma perseguição imerecida dos seus inimigos e dos inimigos de Deus. Não que essas pessoas, nós estamos falando de pessoas que fazem parte do povo de Deus, não que elas se declarem inimigas de Deus, mas elas estão agindo contra a verdade de Deus, e Davi é alvo disso. Em meio a esse lamento e súplica, ele dedica 7 versículos pedindo a Deus que Deus castigue essas pessoas, que Deus derrame a sua fúria. Então, essa é a essência dos salmos imprecatórios. Sempre há imprecações neles, sempre há pedidos de condenação, de julgamento divino, da ira de Deus, de não haver nenhuma mitigação para maldade ali. Então, como eu disse, muitas pessoas têm dificuldades com esses salmos, por causa exatamente dessas imprecações que parecem se chocar com muito do que nós aprendemos sobre como devemos tratar os nossos inimigos ou quem nos faz mal. Então, a questão é como o Novo Testamento olha para o Salmo 69. Por exemplo, nós preferiríamos dizer, olha, difícil, eu não vou falar muito sobre esse Salmo e sobre essas porções dos Salmos, e o Salmo 69, que é um dos mais importantes dos salmos imprecatórios, onde o salmista fica pedindo para Deus não perdoar, para Deus condenar, para Deus manter as pessoas na escuridão, para Deus derramar a sua ira, para Deus fazer da mesa das pessoas um laço, fazer da sua vida uma tragédia. Agora, de que maneira o Novo Testamento trata os salmos assim? Essencialmente, ao citar esse salmo, o Novo Testamento jamais se envergonha dele e nem faz nenhuma crítica. Esse é um salmo citado algumas vezes no Novo Testamento e nunca é de uma maneira, olha, felizmente tem aquela parte no salmo, vou citar aqui uma parte, é aquela parte que tem as imprecações, nós não vamos falar. Pelo contrário, o Novo Testamento jamais trata o salmo como algo que devemos rejeitar ou fingir que essas partes não estão lá ou abandonar elas, e ele jamais trata essas imprecações como uma vingança pessoal pecaminosa. Pelo contrário. Então, o Novo Testamento nos ensina como seria de esperar, uma vez que Jesus considera os salmos inspirados. Os salmos são a porção do Velho Testamento mais mencionada no Novo Testamento. Ou seja, quando o Novo Testamento está citando a Bíblia, o Velho Testamento, o livro mais citado é o livro de Salmos, não é? Como Marcos 12, 36, João 10, 35,
13, 18, Jesus cita o Salmo o tempo todo, e esse Salmo é reverenciado e exaltado de uma maneira especial. Então o Novo Testamento reverencia o Salmo 69 ao citá-lo de duas maneiras importantes, pelo menos, e diferentes. Ela cita o Salmo com palavras de Davi, e ao mesmo tempo cita o Salmo como palavras de Jesus. Cita com palavras de Davi e cita ele com palavras de Jesus. Então, vemos agora esses dois aspectos, e depois a gente pode encerrar nos perguntando como nós devemos ler os Salmos atualmente e como devemos pensar e sentir acerca da oração de Davi pedindo punição aos perversos, aos violentos, ao pecado. Então, o Salmo 69, primeiro, como palavras de Davi. Primeiro, Romanos 11, 9 e 11, cita o Salmo 69, verso 22 e 23. O apóstolo Paulo faz isso. Eis o que diz o texto: que a mesa deles se transforme em um laço. Você vê, é exatamente o apóstolo Paulo citando. Quando nós lemos o Novo Testamento, e o Velho é citado o tempo todo, é óbvio que você deve conhecer o Velho Testamento, porque Paulo nunca diz assim, vou citar agora o Salmo tal, diz isso. Eles simplesmente citam. Se a pessoa não conhece o Velho Testamento, ele não sabe que é citação. Passagens importantes de Romanos, por exemplo, como não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda. É só Paulo citando o Salmo. Mas Paulo não diz que está citando o Salmo. Ele simplesmente o cita diretamente. Aqui o texto de Romanos 11, 9 a 11, Paulo diz assim, que a mesa dele se transforme em um laço. Ou quando ele cita o Salmo, eles não dizem que Salmo é, né? Que a mesa dele se transforme em um laço, e suas ofertas pacíficas em uma armadilha. Que seus olhos se escureçam para que não vejam. Faze com que o corpo deles trema constantemente. Esse é o começo da oração de Davi, para que Deus derramasse indignação sobre os seus adversários. Paulo está citando o verso 24, e ele pede que assim como lhe deram fel por alimento, versículo 21, que a mesa deles se transforme em destruição, ou seja, que a recompensa, o que é a tua mesa? É aquilo que você trabalhou e tal, e você acha que vai receber como recompensa, né? A tua mesa, a tua casa, os teus bens, que isso que eles pensam que eles deram fel por alimento, então que a mesa deles se transforme em destruição em vez de ser recompensa, que todas as recompensas que eles imaginam ter na vida se transformem em juízo de Deus. E ele ora para que eles fiquem cegos e fiquem incapazes de encontrar o caminho, que nessa escuridão da maldade eles não enxerguem o caminho, e que a tremedeira por estar sob a escuridão e sentir o peso da perdição sobrevenha sobre eles para sempre. Em outras palavras, a oração é por condenação, destruição e maldição. Não é? E o versículo 27 e 28 diz: acrescenta-lhes punição em cima de punição, que de ti não obtenham perdão ou absolvição, sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos como justos ou justificados. Então Davi está destinando a perdição, dizendo que o nome deles nunca esteja entre os justificados. E isso não se trata de vingança pessoal pecaminosa. Caso se tratasse de vingança pessoal pecaminosa, seria de esperar que o apóstolo Paulo não usasse em Romanos o texto. No mínimo, ele evitasse o texto, ou corrigisse aquilo que ele achasse que não estava de acordo. Contudo, Paulo faz exatamente o oposto. Ele vai direto a esse texto para apoiar seu ensinamento de Romanos 11,
que é importantíssimo. Ele não se intimida nem um pouco com esse salmo, nem fica confuso e nem diz essa parte imprecatória, eu não sei. Em Romanos 11 ele ensina que a maior parte de Israel rejeitou Jesus como Messias e se colocaram debaixo do juízo de Deus. E o julgamento de Deus foi exatamente deixar eles na escuridão, que eles nunca vissem a realidade, e o julgamento foi um endurecimento que sobreveio à maior parte de Israel, para que eles nunca crescem, nunca viessem a crer. Então em Romanos 11, 7 está escrito: e então, o que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os demais foram endurecidos. Aconteceu exatamente aquilo que o Salmo estava dizendo, por isso ele citou o Salmo, e Paulo prossegue mais adiante, no capítulo 11, verso 25, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não sejam arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Portanto, um dos principais ensinamentos de Paulo em Romanos 11 é que Deus está julgando Israel, deixando eles na escuridão, não trazendo luz, não trazendo todos os dons que a graça dá, arrependimento, e até que se alcance a quantidade designada do evangelho se espalhar e atingir os eleitos em todo o mundo. Então, nesse contexto, Paulo se refere ao imprecatório do Salmo 69, a fim de apoiar o argumento dele. Então, Paulo cita o versículo 22 e 23 em Romanos 11, de 9 a 11. Ele cita exatamente a parte dos imprecatórios de Davi. Ele diz assim, para ajudar a gente dessa vez, ele não dá o salmo, mas ele diz: e Davi diz que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves as costas para sempre. Em outras palavras, Paulo interpreta a palavra de Davi não como uma vingança pessoal pecaminosa, mas como uma expressão confiável daquilo que acontece com os inimigos do ungido de Deus, o que acontece com o Messias, que é o ungido. Davi era o rei ungido de Deus, e ele está sendo rejeitado, ele está sendo repreendido, ele está sendo insultado, ele está sendo acusado de coisas que não são verdadeiras. Davi revela um bocado de paciência em sua vida, como está no Salmo 9, verso 4, mas chega um momento em que fala como um homem inspirado e ungido de Deus por meio da sua oração, e ele destina seus adversários à escuridão, ao endurecimento e à perdição eterna. E eles experimentarão esse julgamento porque Davi está falando em nome de Deus. Paulo não ouve aqui a voz de Davi, meras palavras, ele não ouve na voz de Davi meras palavras emocionais de retaliação. Ele ouve palavras sóbrias e proféticas de julgamento que o ungido de Deus trará sobre os seus adversários. Paulo não tem problema em dizer: seja amaldiçoado todos aqueles que não amam o Senhor Jesus. Você vê, é um imprecatório, não é? Em outras palavras, ele ouve na boca de Davi, na oração de Davi, essas palavras sóbrias e proféticas de julgamento, e por isso que Paulo cita isso em Romanos 11, capítulo que ele deixa claro essa questão. Os adversários de Cristo, Deus não deve a eles perdão, Deus não deve a eles um coração que não seja o coração que eles têm, duro. Ou seja, todos nós nascemos assim, e a indignação de Deus e a condenação dele é justa. Eles serão obscurecidos e endurecidos como parte do julgamento de Deus. Ninguém que Deus deixa seguir na escuridão e em direção à condenação está recebendo nada mais do que a justiça de Deus. E como João 3,36 diz, todo aquele que não está em Cristo
permanece debaixo da ira de Deus. Então, o primeiro modo em que o Novo Testamento cita o Salmo 69, portanto, é como uma palavra profética do julgamento por meio do porta-voz inspirado por Deus, que é Davi, um dos escritores da Bíblia, sobre os adversários do ungido do Senhor, a quem Davi está representando, como um rei ungido, um tipo de Cristo. Agora, o Salmo 69 não é só usado por Paulo assim, ele é usado como as palavras do próprio Cristo. O segundo modo com que o Novo Testamento cita o Salmo 69 é como as palavras de Jesus. A razão por isso é que Jesus é o filho de Davi, como está em Romanos 1,3, Mateus 21,15, 22, 42, ou seja, o que aconteceu a Davi como rei ungido era apenas um prenúncio daquilo que o verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias receberia no mundo. Davi era um tipo de Cristo, e Jesus é filho de Davi. Então Jesus leu esse salmo e viu antecipadamente o desenrolar da sua missão. Ele viu como uma descrição da sua missão. Aqui estão 4 exemplos de como o Novo Testamento retrata a linguagem do Salmo 69 como palavras de Jesus. Quando Jesus purificou o templo, em João 2, 13 a 17, nós lemos que Jesus expulsou os mercadores do templo, no verso 16, com um chicote, e a Bíblia diz: então disse os que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai um mercado. E os discípulos, cheios de conhecimento bíblico, não é? Viram essa paixão de Jesus pela casa de Deus, ouviram Jesus se referir ao templo como a casa do meu pai, e eles se lembraram exatamente do Salmo 69. Eles se lembram exatamente desse salmo imprecatório de Davi. Eles se lembram do Salmo 69, 9, e a passagem de João 2, 17 diz: e seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá, que é exatamente a citação do capítulo 69, verso 9. Eles lembraram do que estava escrito quando viram Jesus fazer aquilo. Eles viram como o cumprimento do salmo, ou seja, os discípulos viram as palavras e ação de Davi como prenúncio das palavras de Cristo na purificação do templo. E depois Jesus sendo odiado pelo seu povo. Em João 15, 24 e 25, Jesus é odiado pelos líderes judeus da mesma forma que Davi foi odiado pelos seus conterrâneos, que deviam ser servos de Deus. E lá no verso 8, dessa vez é o próprio Jesus quem cita o Salmo 69. Nós vimos que em João, os discípulos é que citaram o Salmo 69 dizendo: está vendo? É como está escrito. Mas agora o próprio Jesus cita o Salmo 69 como parte da lei de Deus ou sua instrução. Ele diz assim: se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, eles não teriam pecado. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. Contudo, a palavra escrita na lei deles deve ser cumprida. Odiaram-me sem causa. É uma citação do Salmo 69, verso 4. Então, Davi disse isso lá, né? Eles me odiaram sem causa, quando ele faz a oração com as suas imprecações. Jesus cita o Salmo como se fosse profecia a respeito dele. Davi diz assim no Salmo 69, 4: mais numerosos que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo. Jesus diz: como está escrito, eles me odiaram sem causa. Jesus está ciente daquilo que foi vivenciado por Davi e considerou como prenúncio da sua própria experiência. Não é que aquilo lá não tinha acontecido como Davi, mas aconteceu como Davi, e o salmo é escrito como uma profecia do que o ungido de Deus, ou seja, Jesus experimentaria daqueles que eram o seu próprio povo. Então Jesus basicamente diz que quando Davi é odiado pelos seus adversários, isso aponta para a minha experiência, não é? Isso deve ser cumprido em mim. As coisas que Davi orou no Salmo 69,
elas se cumprem finalmente em minha própria vida. E depois Jesus cita o Salmo 69 na cruz. Como eu disse, não só o Salmo 69, que é um dos imprecatórios mais fortes, é citado por Paulo para falar sobre endurecimento e Israel ser deixado na escuridão, como parte do juízo de Deus, como os discípulos citam quando vem Jesus com o seu zelo, como Jesus cita, e depois Jesus cita no momento mais dramático da história do mundo. Na cruz, no momento mais importante da história, Jesus chega ao fim da sua vida e ele cumpre claramente o Salmo 69. No versículo 21, Davi diz assim: deram-me fel para comer, e quando senti sede, me deram vinagre para beber. E é evidente que Jesus, de modo claro, viveu esse salmo, absorveu e fez dele uma parte da sua própria existência. Do contrário, você não teria como explicar João 19, 28, 30. Ali estava ele pendurado na cruz, numa terrível agonia, e a gente lê assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse para que a profecia sobre ele se cumprisse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre, então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Ou seja, aquela que Davi disse no Salmo 79 foi a última profecia para Jesus dizer: acabou, a última profecia sobre mim se cumpriu. Então, havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, de acordo com o apóstolo João, Jesus morreu cumprindo o Salmo 69. São as últimas palavras de Jesus para que a Bíblia se cumprisse, para que o Salmo 69 se cumprisse. Jesus disse: tenho sede. E assim que se cumpre, essa é a última profecia sobre Cristo que se cumpre antes de ele morrer, porque havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Então, de acordo com o apóstolo João, Jesus morreu cumprindo o Salmo 69. Agora, haveria homenagem mais gloriosa a um salmo? Você vê um salmo que, quando você lê, você tende a pensar, aí não podemos falar muito a respeito disso, o Novo Testamento coloca o salmo lá nos píncaros da importância. É a última coisa que Jesus fala na cruz, é o Salmo 69. Então, o próprio salmo que nós imaginamos ser problemático, né, por causa das suas imprecações e maldições, foi aquele que Jesus viveu, que o conduziu através da cruz e morreu. Então, outra ilustração do Salmo 69 como palavra de Jesus provém de Romanos 15, em que Paulo convoca os cristãos a serem pacientes com os fracos e negarem a si mesmos e acolherem os outros com humildade. Agora é estranho, você vê, porque Paulo agora vai usar o Salmo 69 parecendo dizer algo contrário, em parte, porque é surpreendente nesse ponto. Ele faz outra referência ao Salmo 69 e diz assim: portanto, cada um de nós deve agradar o próximo e não a si mesmo, visando o que é bom para a edificação do outro, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Romanos 15, 3. Então Paulo vê as palavras de Davi lá no Salmo 69 se cumprindo em Cristo, e destaca especificamente que Cristo suportou de boa vontade a ofensa dos seres humanos. Portanto, parece que o Salmo 69 apresenta duas ramificações no Novo Testamento. Uma de que o julgamento, ou seja, as imprecações, não são retaliações pessoais pecaminosas, mas confirmações proféticas da justa retribuição de Deus ao pecado. O homem merece que a mesa dele se torne um laço. O homem merece a escuridão que ele vive. O homem merece viver na escuridão até
morrer na escuridão. O homem merece a condenação de Deus, o homem merece o juízo de Deus. Não há nada a ser dito a respeito disso. Ninguém deve, em momento nenhum, ter dificuldades, a não ser que o seu coração realmente não consiga enxergar o que o homem é diante de Deus. Então, apresenta essas duas ramificações, uma de julgamento, as imprecações não são retaliações pessoais, mas a justa retribuição de Deus pelo pecado, e a outra, o Salmo aponta para os sofrimentos do ungido, ou seja, de Cristo, na vida e finalmente na cruz. Esse sofrimento é suportado por amor a Deus, e é o meio pelo qual os adversários são trazidos ao arrependimento e salvos, ou o meio pelo qual eles são confirmados em seu endurecimento e são condenados. Então, de que maneira o Salmo 69 nos influencia? O que ele nos ensina sobre os nossos sentimentos, como eles devem agir, à medida que a gente vê como esse Salmo é grandioso no Novo Testamento. Então, convém dar um passo atrás e perguntar como devemos pensar e sentir, porque, como eu disse, a palavra de Deus sempre ela quer nos instruir a mente e produzir os sentimentos certos em nossos corações. Então, como o Salmo faz isso? Primeiro, ele nos chama a uma aprovação final a julgamento de Deus. Nós devemos ouvir a voz divinamente inspirada de Davi, que é o ungido do Senhor, que apontava diretamente para o Messias, o ungido, sofrendo pela glória de Deus, experimentando seu desejo e a sua aprovação do julgamento divino. Há um grande problema em nós, porque parece que a maior parte dos cristãos não aprovam o julgamento de Deus. É por isso que, de alguma maneira, as pessoas tentam salvar as pessoas, e se for mais próxima da gente, menos a gente acha que aquela pessoa merece a ira de Deus. Mas nos perturba o fato de alguém próximo a nós não ser salvo. A gente diz que ninguém merece a salvação, mas de alguma maneira a nossa decepção quando alguém não é salvo, a gente só se decepciona quando a gente acha que alguma coisa que devia acontecer não acontece. Há muito menos espanto por alguém ser salvo e muito mais decepção por alguém não ser salvo. É como se Deus tivesse faltado com alguém ao não salvar alguém. Então, Davi deixa claro que o julgamento de Deus vem, e esse julgamento é correto, e na verdade é desejável. E que deve ocorrer quando os adversários já estiverem como parte do julgamento, fora do alcance do arrependimento que a misericórdia produz. Ou seja, a justiça divina se aproxima e naquele dia os cristãos vão aprovar o que Deus fizer. Há uma dificuldade tão grande em aprovar o julgamento de Deus, que as pessoas inventaram uma coisa que, é óbvio, é o oposto do que a Bíblia ensina, de que haveria uma amnésia eterna no céu, as pessoas não iam lembrar. Elas não iam lembrar das pessoas, porque senão elas não iam ser felizes. Ou seja, elas iam desaprovar a condenação daquelas pessoas, e isso não ia ser motivo de alegria para elas. Ou seja, elas acham Jesus pequeno demais, e a ofensa daquelas pessoas para a glória de Deus não merecia a punição que eles estão recebendo. Na Bíblia, no Apocalipse, sempre que as taças da ira são derramadas, o céu irrompe em louvor, em adoração. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, grandes são as suas obras, Deus justo, a adoração ao derramar do juízo de Deus. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ao Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, porque teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ou seja, finalmente Deus julgou o mundo. Deus julgou a grande prostituta que é o mundo. Deus julgou os homens. Deus derramou a sua ira. É porque de alguma maneira há uma paixão no coração das pessoas maior do que por Cristo. Porque a pessoa que consegue se alegrar com o fato de Deus ter derramado sua ira infinita em Cristo, acha um pouco terrível demais derramar essa ira sobre o próprio pecador. O que é estranho.
O espanto devia ser porque a ira foi derramada sobre Cristo, que devia ser derramada em mim, e não porque a ira é derramada sobre um pecador. Então, a primeira coisa que a Bíblia mostra é que os justos, a justiça divina se aproxima e todos os verdadeiros homens regenerados aprovarão. A Bíblia diz que a igreja julgará o mundo, não é assim? O julgamento de Deus não é um problema para a igreja, porque seria uma condenação dos atos de justiça de Deus, ou uma diminuição. É como se alguém matasse alguém e eu dissesse: não, deixa a pessoa solta. Não, poxa vida, apesar de tudo, é horrível botar essa pessoa na cadeia. É óbvio que eu fiz de nada a vida do outro que foi assassinado. A ideia de que a justiça de Deus sendo derramada me causará, em vez de alegria, tristeza, mostra que eu tenho uma visão muito pequena de Deus e muito pequena do pecado. É isso que as imprecações de Davi deixam claro. Isso é uma forma de como devemos pensar e sentir. O julgamento de Deus nunca vai ser um problema para os redimidos. Os anjos que não pecaram, eles não estão com amnésia. Eles sabem, nós não sabemos quantos milhões de anos eles possam ou não ter convivido com os que são demônios agora. Mas eles não têm nenhum problema, eles não esqueceram nada. Nós não vamos ter nenhuma espécie de amnésia. Nós vamos lembrar dos nossos pecados. Vamos lembrar que Jesus é o Cordeiro que morreu, que Ele morreu pelos nossos pecados. E vamos lembrar que nós vamos estar nos céus exatamente só por causa dos atos de Cristo. E que quem não está debaixo daquilo que Cristo fez, está debaixo da ira de Deus da maneira justa. E o céu vai irromper em louvor por causa disso. Então é um pronúncio, primeiro, de que os verdadeiros filhos de Deus não veem nada a não ser como algo santo, puro e bom no juízo de Deus sobre os homens. Em segundo lugar, no prenúncio do mistério de Jesus. Segundo, devemos entender que a experiência de Davi no Salmo 69 é um prenúncio desse ministério, que Davi experimentou nesse salmo como ungido de Deus, aquilo que o próprio Jesus sentiria e completaria de uma maneira muito maior em seu próprio sofrimento e morte. Então, o sofrimento de Jesus foi salvífico e, ao mesmo tempo, condenatório. O sacrifício de Jesus, ao mesmo tempo, diz: o crime do ser humano é tão grande que a única maneira dele não ficar debaixo da ira infinita é o próprio Deus tomar a ira sobre ele. A morte de Jesus, ela não diminui o crime, ela só nos mostra proporções inimagináveis de como a ira é justa. De tal maneira que mesmo no substituto, ela é derramada completamente. Então o sofrimento de Jesus foi salvífico e ao mesmo tempo é condenatório. Tudo no final é a respeito disso. Ou o homem está em Cristo, ou está debaixo da ira infinita de Deus. Ou seja, o homem está condenado exatamente por não estar em Cristo, exatamente por Cristo não ser o tesouro da sua vida. Então, por aqueles que foram levados pela graça de Deus a abraçarem esse sofrimento como a sua glória, experimentam justificação e glorificação. Mas para aqueles que foram deixados justamente, porque sempre é justamente, endurecidos, experimentarão condenação. Paulo então diz assim em Romanos 12, 4 e 5: ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Despreza. Grande parte das pessoas que se dizem cristãs desprezam a grande paciência e tolerância de Deus, ignorando que a graça de Deus o conduz ao arrependimento. Porém, segundo a sua teimosia e o seu coração que não se arrepende, você acumula ira sobre si mesmo para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Então, por fim, e quanto a nós? Agora que nós entendemos em relação a Cristo, em relação ao ministério de Cristo, em relação à profunda alegria e adoração que os atos de justiça de Deus serão vistos, cantados para todos sempre, pelo valor infinito que a glória de Deus tem, como isso atinge a nós e nos estimula, por exemplo, ao
perdão. Quando lemos as palavras do Salmo 69, como devemos pensar e sentir e agir individualmente, no nosso caso. Acima de tudo, não devemos entender essas palavras como uma licença para amaldiçoar os nossos inimigos, ou quem nos faz mal. Para Paulo, muitas pessoas, ao olhar para os salmos imprecatórios, eu já vi isso, elas dizem: está vendo, não é errado essas imprecações, então aquela pessoa ali me fez mal, eu vou orar umas imprecações para ela. Nós não devemos entender essas palavras como uma licença para amaldiçoar nossos inimigos. Para Paulo, no entanto, o Salmo nos conduz exatamente à direção oposta. Ele cita o Salmo em Romanos 15:3, a fim de estimular a abnegação, em vez de satisfazer desejos de vingança. Ele diz assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Ele cita o Salmo 69. Em outras palavras, ele está falando sobre nós, sobre paciência e perdão por causa disso. Então, nós almejamos exercitar perdão, misericórdia, mas não porque não haja ira, punição, nem julgamento. Nós nunca podemos entender que nós oramos por misericórdia e perdão, porque não haja ira e merecimento do julgamento. E é por isso que quando as nossas orações ou o nosso desejo de perdão e misericórdia para alguém não são atendidos, nós de alguma maneira não gostamos, porque nós de alguma forma achamos que a misericórdia é devida e não a ira. Então, antes, é precisamente porque há julgamento e porque os homens merecem a ira de Deus, e só isso, que não nos compete aplicar o julgamento. Exatamente porque nós sabemos que Deus irá fazer, que Deus está irado, que o juízo de Deus está sendo colocado numa taça e vai ser derramado individualmente sobre todo o homem. É precisamente porque há julgamento que nós não devemos aplicar julgamento. O fato de que Deus o fará, e é correto que Ele o faça, é justo, é motivo de adoração no céu e motivo de adoração no coração de todo homem em Cristo. É exatamente o meio pelo qual nós somos capazes de seguir Jesus no sofrimento, o apóstolo Paulo diz, pelo bem daqueles que nos prejudicaram. Ele diz assim em Romanos 12, 19 e 20: amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque se fizerem isso, amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, como misturar misericórdia e justiça, e como não confundir misericórdia e justiça. O grande desafio para nós é aprender como eles se misturam na vida e na história humana, e principalmente na nossa história pessoal. Então leia comigo de novo a partir do versículo 19, Romanos 12: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vê misericórdia e justiça aqui? Você vê misericórdia nunca em detrimento da justiça? Você que é maltratado, não faça justiça com as próprias mãos. É o que a Bíblia diz. Não busque vingança. Isso significa que não haverá justiça? Significa que não haverá vingança? O versículo 19 diz: deixe isso à ira de Deus. Ou seja, há vingança, existe justiça, todas as coisas na história serão acertadas. Ou o seu adversário pagará a sua dívida no inferno, ou Jesus pagará a dívida que ele merece. Mas a justiça será exaltada. A justiça não é algo do qual nós nos... a ira. Não, ela está ali.
A justiça e a misericórdia, elas vão estar sempre ali. Ou ele será levado a um coração que ame a Cristo, e se arrependa como um dom de Deus, ou de modo que sua dívida, toda a ira de Deus é derramada sobre Cristo na cruz, ou todos os erros serão punidos, todos, sem exceção. No universo de Deus, o perdão não significa que algum crime não vai receber punição. É impossível no universo de Deus o crime não receber punição, a ira não ser derramada. Isso significa que alguns crimes são punidos no sofrimento do substituto. O Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós, de todos quem? De todos aqueles que ele deu ao seu filho. Isaías 53:6. Então nós veremos nosso pior adversário no céu, se ele estiver em Cristo, e nós vamos sentir o mais profundo amor por ele, não importa o que tenha acontecido. Mas aquele que nos feriram terrivelmente, não se arrependeram, não creram, seus pecados não são sofridos por Cristo, eles terão de sofrer a ira de Deus por todos os seus atos, cada um deles, mesmo os seus pensamentos. Então Jesus absorveu a ira de Deus por todos os que estão nele, como ele orou naquela noite: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Mas aqueles que se não estão em Cristo levarão sua própria culpa. E o que a Bíblia quer dizer para nós é o seguinte: que coisa horrível é o homem levar a sua própria culpa. Por enquanto, basta notar que é real e está chegando, que é prometido e que Deus é impossível não fazer isso. Então, deixe a vingança para a ira de Deus, porque está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Está escrito, Deus falou, é uma garantia sólida. A justiça será feita, a punição será aplicada, os erros serão abordados, a vingança virá. Então Paulo cita aqui Deuteronômio 32:35, que diz: minha vingança. Deus tem a única prerrogativa de vingança no universo. Num outro sermão eu quero mostrar como ele repassa, em alguns casos, para alguns agentes, mas não temos tempo para falar isso hoje. Mas Deus é o único juiz final, carcereiro final e carrasco final. Se alguém tem essa responsabilidade, será porque, e só porque Deus deu isso a ele em determinada situação. E em poucas semanas, se eu puder, eu vou voltar aqui para a gente ver Romanos 13:4, como Paulo coloca isso em algumas situações, instituições. Em outras palavras, a vingança é minha, diz o Senhor, e eu compartilho de várias maneiras e medidas com algumas instituições. E nós vamos ver que em alguns momentos nós mesmos vamos estar incluídos nisso. Mas não perca o ponto, o quanto isso é profundo, que a vingança de fato pertence a Deus. Significa que o tecido da realidade, o tecido do universo, o tecido do mundo, é um compromisso absoluto de Deus, de que sua justiça será feita. Que toda desonra feita à sua glória pelo nosso pecado será punido, a fim de que o valor infinito da glória de Deus seja manifesto e exibido como bem final. É por isso que o céu adora a Deus quando os atos de justiça dele são manifestos. E o valor final e a excelência do tesouro do universo, não é? A razão pela qual o universo foi feito, que é a manifestação da glória de Deus em Cristo, então será exaltada. Este compromisso final de trazer vingança, todo pecado, flui do próprio ser de Deus. Ele é tão certo quanto Deus existe. Naum 1:2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Ele vinga o sangue dos seus filhos e se vinga dos seus adversários, é o que Deuteronômio 32:43 diz. Ou Isaías 59:17, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça,
e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Essa é a própria natureza de Deus, a sua justiça, o seu compromisso inabalável de se vingar de tudo que desonra o valor infinito da sua glória, manifestada perfeitamente em seu Filho. Sem o compromisso de Deus de se vingar de todo pecado, não haveria necessidade da cruz nem do inferno. Se Deus pudesse, ou se o ser de Deus, de alguma maneira, não tivesse que punir infinitamente o pecado, a cruz não seria necessária. Ela só é necessária porque, tão certo quanto Deus é Deus, Ele pune o pecado. Ou não seria necessário o inferno. Então há uma perspectiva terrível de tormento eterno sobre todos os que não estão em Cristo, ou de um tormento final infinito sobre Cristo. Então em Apocalipse 6,10, os mártires no céu clamam, e clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E Apocalipse 19:2 diz: os seus juízos são verdadeiros e justos, porque ele julgou a grande prostituta, o grande centro de poder humano ímpio, que corrompeu a terra com a sua imoralidade e vingou-se do sangue dos seus servos. Então está vindo, a ira de Deus já se manifesta dos céus sobre todos os homens. O julgamento de Deus de deixar um homem na escuridão até a morte, você está vendo. A morte está sendo testemunhada em cada cemitério, em cada cidade, e com certeza a ira final de Deus vem. Agora observe a presente função moral em sua própria alma dessa certeza. Se você acredita nesse Deus, a Bíblia diz, observe a palavra pois. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Se você tem certeza de que Deus nunca vai deixar algo sem a punição adequada, Ele diz: pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Essa palavra pois significa que uma das motivações para não retornar nunca ao mal com o mal, mas sim abençoar e servir os adversários, é a certeza de que eles serão punidos por Deus, se eles não forem levados a Cristo. Ou seja, como isso funciona? Isso não significa que você esfregue as mãos e fique com um ódio sutil, sentindo-se feliz pessoalmente por Deus vingar. Provérbios 24:17 diz que você não deve, quando o teu inimigo cair, você não deve se alegrar, nem se regozijar. Não é assim que funciona. Todos vocês que estão aqui hoje foram injustiçados horizontalmente. Todos nós já fomos tratados de uma maneira que não correspondia. A maioria de nós provavelmente foi seriamente prejudicado por alguém que nunca se desculpou, que nunca reconheceu ou fez algo suficiente para acertar. E um dos maiores entraves à dor é a amargura, é a convicção de que a justiça não foi feita, de que aquilo não é justo, de que aquilo foi feito, que aquela maldade foi feita e ela não foi punida. De que o tecido do universo está sendo desvendado se as pessoas conseguirem se safar em suas maldades. Esse é um dos obstáculos ao perdão, e é isso que deixa no nosso coração ressentimento. Não é único, nós temos nosso próprio pecado para lidar. Não é verdade que as nossas ofensas, em nosso sentido, sempre é porque a justiça não foi feita, é porque também existe injustiça em nós. Você vê que no texto, Davi, no versículo 5 mesmo diz: tu conheces o meu próprio pecado. Nós sentimos que apenas deixar ir seria admitir que a justiça simplesmente não seria feita jamais. Então nós nos agarramos à raiva e nós repetimos a história em nossos sentimentos. Nós continuamos pensando sobre aquilo, como é injusto, como essa pessoa não foi certa, como ela não fez certo comigo, isso é injusto, isso vai ficar desse jeito.
E isso não deveria ter acontecido. Está errado. Como ele pode ser tão feliz agora, quando ele me fez tão mal, tão infeliz? Isso está errado. Esta palavra em Romanos 12:9 é dada a você hoje por Deus, para você nunca carregar esse fardo. Nunca se vingue, mas deixe isso à ira de Deus. O que significa para você? É deitar o fardo da raiva, estabelecendo a prática de aumentar a mágoa com sentimentos. Eu devia ter dito isso, eu devia ter feito aquilo, pensando em maneiras de uma certa justa retribuição. Você largar esse fardo. Isso não significa que não haja justiça, isso não significa que você que aquilo não vai ser justificado. Isso não significa que eles se safaram, ou que alguém se safa com o seu pecado, ou se safa com o mal em si. Significa que quando você depor o fardo da vingança, Deus pegará ele. Mas se você pegar, o fardo da vingança vai estar sobre você. O que Deus diz é o seguinte: se você confia em mim, você nunca vai carregar o fardo da vingança, você vai deixá-lo. E se você deixar o fardo da vingança, então você nunca vai ser amargurado, você vai ter paz. Para isso, você tem que realmente confiar em mim, de que eu punirei isso, ou na cruz, no meu filho, perfeitamente, ou na própria pessoa. Mas se você não acredita em mim, você vai achar que você deve carregar o fardo da vingança. Mas minha é a vingança. E se você confia em mim, você nunca vai se vingar. E você sabe que eu posso punir isso, ou ter punido isso em meu filho. E se eu fiz perfeitamente. Talvez pela primeira vez em décadas, você, quando compreende isso, nenhum fardo está sobre você mais. Eu estava vendo alguém contar um exemplo pessoal, eu já estou aqui encerrando, de que a mãe dele morreu, porque umas pessoas bêbadas, uns soldados, dirigindo, saíram da pista, bateram de frente com o carro da mãe dele, e ele morreu. Então, ele disse, carregar sempre o fardo de que aquelas pessoas, aqueles caras bêbados, acabaram com a vida da sua mãe. E ele disse que ele só tinha 20 e poucos anos, e aquilo afetou a vida dele profundamente. Quando o corpo a mãe dele foi fazer um turismo, e ele recebe, na verdade, o corpo da sua mãe, por causa de pessoas bêbadas. Mas ele disse, hoje ele já tem uma certa idade, disse, aquelas pessoas têm a mesma idade que eu. Se aquelas pessoas perdoadas por Deus estiverem comigo no céu, será maravilhoso. Não porque foi feita alguma injustiça. Eu sei que toda a injustiça do ato deles caiu sobre Cristo. Ou não. Mas no dia que eu fiz isso, eu nunca mais carreguei um fardo de qualquer amargura por eles. Porque eu sei que o fardo, quando é deixado por mim, por confiar de que esse fardo só Deus pode carregar, eu tive paz. E você vê que brasas vivas são, ele diz assim, quando você faz isso, brasas vivas se amontoarão. Eu não posso falar sobre isso também, que isso daria outro sermão, mas essas brasas vivas que se amontoarão na cabeça de quem fez coisas más, e eu respondo com bem, elas significam tanto penitência quanto purificação. Nós sabemos como a fornalha é assim, ela purifica o que é precioso e ela destrói. Então o que a Bíblia está dizendo é isso: se essa pessoa for levada a Cristo, essas brasas serão de purificação, se não, serão de juízo. Mas as brasas sempre são amontoadas. Ou seja, quando você responde assim, brasas estão sendo colocadas lá na cabeça, ou para a purificação, se essas brasas do juízo caírem sobre Cristo, ou sobre aquela própria pessoa. Ninguém se livrará de coisa alguma no universo. Todas as maldades serão punidas adequadamente, quer na cruz ou no inferno. Então, confie que a justiça de Deus prevalecerá, e você nunca terá um fardo da vingança no coração.
Essa é a maneira de combater a incredulidade da amargura e confiar em Deus. Uma causa da amargura é a sensação de que você foi injustiçado horizontalmente. Eles mentiram sobre você, eles roubaram você, eles foram infiéis, eles te decepcionaram, eles te rejeitaram, eles te traíram, e você tem um sentimento não apenas de que você não deveria ter sido ferido, mas que eles deveriam ser punidos. E você pode estar certo. Porque apesar de pecadores, nós podemos receber injustiça de outros pecadores. E você repassa isso de novo e de novo em sua mente e mastiga isso é o que a amargura é, e você pensa nessas coisas, e você pensa que essas pessoas não podiam ter feito isso, que elas deviam ser punidas, e você pensa em coisas que você poderia fazer para mostrar a todo mundo que aquelas pessoas são horríveis, ou ficar pensando tempos depois em palavras que você pode dizer, coisas que você pode fazer. Agora, Deus não está satisfeito com essa amargura. É o que Paulo diz. E a razão pela qual ele não ele vê isso como incredulidade é porque você não acredita de que toda justiça será feita. Então você não pode descansar, você não pode deixar o fardo da amargura e da vingança e do desejo de qualquer coisa assim aos pés dele. Então Romanos 12:9 diz: amados, nunca se vingue, mas deixe para a ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança. O que esse texto diz é que Deus fez uma promessa de que Ele mesmo retribuirá todos os erros perfeitamente na história. Sua justiça vai prevalecer, nenhum erro escapou da vista de Deus. Ele vê o seu mal muito melhor do que você, Ele odeia muito mais o mal do que você, e ao contrário de você, que às vezes, se você é uma pessoa mais amada, você tenta racionalizar o mal nela, Ele não racionaliza o mal em ninguém. E se você acredita nessa promessa, você confia em Deus para acertar as contas, o texto diz que você para de saborear a vingança, descansa em Deus, e você vai deixar isso para Deus, e você estará livre para devolver o bem, o mal com o bem, porque você sabe que não é você o agente que deve fazer isso. E a batalha contra a amargura e a vingança é uma batalha contra a incredulidade na promessa de Deus de que Ele sempre faz justiça. E se acreditarmos que Ele fará isso melhor do que poderíamos, então nós faremos como 1 Pedro 2:23 diz que Jesus fez. Ninguém foi injustiçado como Jesus, ninguém conseguiu uma situação pior do que a dele, ninguém foi mais abusado, Ele é o único homem que nunca pecou. E Pedro diz que quando fizeram isso, Ele não revidou, Ele não ameaçou, Ele entregou isso à justiça de Deus. Jesus fez isso como homem para mostrar a nós como você deve processar essas coisas sobre você. Então, a vingança é minha. Você vê o Salmo 69, é muito mais profundo. O Novo Testamento não tenta escondê-lo, pelo contrário, mostra como ele é central na história, são as últimas palavras de Jesus, mas, no entanto, nos leva ao caminho exatamente de paz, de perdão, de não ser amargurado, porque descansamos na justiça de Deus, que Ele faz quando quer, mostrando misericórdia e derramando a ira sobre o seu filho, ou derramando a ira sobre o pecador, mas que a ira dele sempre é derramado. As imprecações acabarão por se cumprir de uma forma ou de outra. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nós, Senhor Pai, temos um coração que possa perdoar, sem amargura, sem remoer, Senhor Pai, os males que nos atingem, exatamente porque, Senhor Deus, todas essas coisas atingiram o Seu Filho amado na cruz. Então nós sabemos, Senhor Pai, que ou o homem está, Senhor Deus, debaixo dessa graça infinita, onde a ira foi derramada na cruz, ou então o homem experimentará a ira sobre si mesmo. E se Tu, Senhor Pai, nós cremos nessa santidade e na impossibilidade da Tua justiça não se manifestar, então nós nunca vamos tomar isso em nossas mãos.
Nunca vamos deixar isso encher nossos corações e vamos descansar em Ti, tirando sobre de nossas costas todo o fardo, ó Deus, de justiça e de vingança. E Tu, assim que nós deixamos esse fardo, toma esse fardo, e nós sabemos que Tu podes carregá-lo, porque Tu és Deus e a vingança pertence a Ti. E a nós, Senhor Pai, podemos crer de que em Tua graça infinita, ó Deus, a Tua ira será derramada, mas muitos serão salvos pelo Teu Filho tomar sobre si as nossas iniquidades. Obrigado por esta manhã, em nome de Jesus. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come